Vamos com Fernando Mollica, então, neste mesmo assunto, para saber qual seria o limite da liberdade de expressão. Até que ponto termina aquilo que uma pessoa quer dizer por se sentir dentro da possibilidade de um livre-arbítrio da fala? Até que ponto vai isso, Fernando Mollica? Bem, primeiro quero assinar aí embaixo das palavras do Boris, né? Eu concordo plenamente com o que ele disse. Mas vamos lá, quais são os limites? Os limites estão estabelecidos na Constituição brasileira. A Constituição brasileira fala que um dos objetivos fundamentais da República, entre os objetivos, estão promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, proíbe qualquer forma de discriminação. Então, só por isso, não se pode admitir, portanto, uma ideologia, um partido que prega a discriminação, porque é inconstitucional, vai contra os objetivos da República Brasileira. Isso virou lei. É lei praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Isso é crime. Está na legislação, da mesma forma que é crime fabricar, difundir, distribuir qualquer símbolo nazista. Porque isto atenta contra princípios constitucionais do não preconceito, da liberdade. Isso é de hoje, porque o nazismo é baseado no racismo. Isso está se for olhar o programa do Partido Nazista Americano, ele começa dando saudações raciais aos supostos irmãos brancos. Isso é a base do racismo. E aí, diferentemente aí do que falou o tal do Monark, ninguém pode ser anti-judeu, como ninguém pode ser anti-árabe, ou anti-negro, ou anti-isso, ou aquilo, ou anti-italiano, anti-homossexual. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém. Todos somos iguais. Qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de classificação com base em cor, em raça, nacionalidade, tudo isso é racismo, tudo isso atenta contra a Constituição brasileira. E o deputado Kim Kataguiri, que também participou daquela entrevista, ele também errou, ele errou feio, quando ele disse que a Alemanha errou ao criminalizar o Partido Nazista. Não pode se admitir, ainda mais no berço do nazismo, que foi a Alemanha. Eu já estive uma vez no parlamento alemão, lá em Berlim. É impressionante a sapiência dos atuais alemães. O que eles fizeram? Na hora que eles recuperaram o prédio do parlamento alemão, que foi alvo de um incêndio, lá no início do nazismo, eles mantiveram, agora, quem for lá vai ver, tem pichações de soldados soviéticos. Os soldados soviéticos, quando invadiram Berlim, quando libertaram Berlim, eles picharam o parlamento alemão. Imagina a quantidade de xingamentos, de palavrões. Pois é, mas isso foi conservado, está lá. Na sede do poder alemão, está lá. Estão lá essas pichações. Isso é para lembrar o povo alemão. Olha só o que nós fizemos no passado. Olha só o que os nossos avós, bisavós fizeram no passado. Isso não pode se repetir. Então, essa humilhação suprema de você ter dentro da sede do seu poder pichações de um outro país, de soldados de um outro país, isso é mantido na Alemanha para lembrar, para não esquecer. Isso tem que estar presente. Então, o Kim Kataguiri também comparou, mas o Partido Comunista do Brasil é legalizado. Primeiro tem um erro, tem uma questão histórica aí. A União Soviética estava entre os aliados. Ela combateu o nazismo ao lado dos países aliados, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Reino Unido, França, Brasil, enfim. Estava do lado certo da história nesse momento. E outro ponto, sim, o comunismo cometeu muitos erros, praticou crimes, criou ditaduras, fez isso tudo, mas o comunismo ele não está baseado no racismo. Não é um princípio do comunismo ser racista. Fala em solidariedade, fala em igualdade, cometeu, repito, ditaduras que têm que ser condenadas, precisam ser condenadas e combatidas, mas não é um princípio do comunismo isso. E aí, se fosse proibir o Partido Comunista, também teríamos que proibir partidos capitalistas que apoiaram tantos golpes no mundo, golpes de direita, golpes que usaram o anticomunismo como pretexto, como aqui no Brasil. Como aqui no Brasil, o golpe de 64 foi dado, entre outros motivos, para combater o suposto comunismo. Então temos que proibir também, teríamos que proibir aqueles partidos, caçar aqueles políticos que defenderam o golpe. Então não é por aí. Não adianta tentar equalizar. O nazismo não pode ser comparado com nada. Então aí tem uma outra questão que é importante também, que a gente fica falando sobre o alcance desse monarca. A gente está falando muito sobre o que ele falou. Mas quem é isso? Por que tem tanto eco essas palavras?
palavras. O Monark e tantos outros, agora vira moda esse negócio de influenciador digital, pessoas que não têm qualquer responsabilidade com os fatos, não estou generalizando, por favor, mas como ele, que não tem responsabilidade com os fatos, que falam, que ele fala mesmo, ele bota, né, ele não tem problema nenhum em falar, ele é meio subproduto das manifestações lá de 2013, 2014, aquela ideia que nas manifestações não se podia levar a bandeira de partido político, eram manifestações contra as instituições, contra os políticos de um modo geral, contra tudo e contra todos. Ok, as instituições podem e devem ser questionadas, mas é preciso com calma. É com calma nisso, porque aí depois você começou a questionar tudo, começou a questionar as instituições, aí abriu caminho para se questionar a tortura, se questionar a ditadura que houve no Brasil e que matou e torturou muita gente. Aí depois começaram manifestações pedindo o golpe militar de volta, questionando a democracia. Então isso, assim, tem que ter cuidado. Né? O Monark, né, citamos aqui, ele falou que estava muito bêbado. Primeiro já mostra o grau de irresponsabilidade desse sujeito, né, que vai conversar com 2 deputados federais bêbado. Agora a gente tem que ver a bebedeira dele, mas pensar também na bebedeira dos ouvintes, das pessoas que estão ouvindo e dão crédito a essas pessoas, que têm esses milhões de seguidores. Então é preciso ter cuidado também com a bebedeira dos ouvidos, de quem ouve, do ouvinte, não é só de quem fala. A bebedeira institucional que elegeu o nazismo na Alemanha, a bebedeira institucional que levou os italianos a votarem no fascismo, que levou Mussolini ao poder de forma democrática. Temos que ter cuidado com a nossa bebedeira, a bebedeira dos ouvintes, com a bebedeira institucional, para a gente não ficar legitimando as loucuras, não aceitar absurdos como se absurdos fossem normais. Temos que ter cuidado com a bebedeira alheia e com a bebedeira institucional de cada um de nós. Elisa. Fernando Molica, aqui no Liberdade de Opinião.